No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre o erro de aplicar volume em uma estrutura que não sustenta. Eu sou a doutora Iris Farias e esse é o mapa da naturalidade, o caminho entre raciocínio e resultado. E hoje eu vou falar sobre um erro muito comum, tentar preencher sem antes tratar o processo de firmeza de pele. Esse erro ele acontece porque quando a gente fala das estruturas faciais, eu quero que vocês comecem a imaginar um caminho que vai desde a estrutura óssea até o tecido subcutâneo. Por mais que a gente venha observar que o problema em si está na estrutura externa, tudo isso começa muito antes desse processo de falta de sustentação começar a ficar evidente. Isso porque, conforme a gente passa pelo processo fisiológico e natural do envelhecimento, a gente tem o decréscimo de algumas estruturas que vão perdendo o seu volume e, consequentemente, os tecidos de cima não conseguem sustentar. Eu vou te mostrar de maneira ilustrativa como tudo isso acontece. Vamos começar observando um pouquinho mais as nossas estruturas. Quando jovens, a gente tem esse compartimento que fica logo abaixo da nossa pele, que são os coxins de gordura. Naturalmente, com o processo de jovialidade, a gente tem essas estruturas e esses compartimentos bem preenchidos, e eu quero que vocês observem um detalhe muito importante. A gente tem o espaçamento entre eles bem pequeno, literalmente sinalizando que essa face, ela tem o seu volume natural e a gente consegue ter o aspecto de preenchimento. Assim como nós temos também a nossa estrutura óssea. Temos aqui a abertura, da região do globo ocular, os dentes, região de mandíbula, região malar e zigomática muito bem estruturadas. Agora eu quero que vocês observem o que acontece com esse processo fisiológico e natural do envelhecimento. Reparem que antes esses compartimentos que estavam mais preenchidos e juntos, agora a gente consegue observar um espaço muito importante entre eles. O que nos sinaliza que a gente já teve ali o processo de absorção dessas gorduras da face que servem para trazer o nosso formato e ainda o efeito de preenchimento natural, mas principalmente quando a gente fala na nossa estrutura óssea, algumas regiões que sofrem um processo de absorção acabam trazendo ali uma maior abertura para a região de órbita. Lembram desse ossinho aqui na região zigomática malar que a gente tem ali esse efeito de naturalidade com essa maçãzinha do rosto um pouquinho mais projetado? Com o processo do envelhecimento ele sofre absorção. Consequentemente, a gente perde a estrutura de baixo e esses tecidos que sobraram aqui em cima começam a decair. Assim como a gente também sofre o processo de absorção muito importante na região de mandíbula e maxila também. Com esse processo de absorção, a gente consegue ter, como dito, a perda de sustentação dos tecidos que estão acima desse tecido ósseo. E o resultado a gente já sabe, aquela pele que está mostrando ali, processo de afundamento, principalmente nessa região. A gente consegue observar que o sulco nasolabial, ele fica mais marcado, aquele que a gente conhece como bigode chinês, não só porque agora nós temos um vinco, mas porque o tecido que antes estava aqui, agora perdeu sua capacidade de sustentação e começou a recobrir sobre essa área. Assim como a gente tem na região do sulco lábio-mentual, na região temporal, que também sofre absorção, e principalmente, reparem, região de órbita. É muito comum a gente observar mulheres de certa idade começarem a apresentar bolsas na região dos olhos. Já conseguiram reparar? Aquelas senhoras que têm uma gordurinha aqui nessa região, não só porque se formou do nada uma gordura na região dos olhos, mas sim porque como a gente teve a absorção da região orbital e essa margem aqui óssea abrir um pouquinho, nós temos uma gordurinha, um compartimento que fica nessa parte interna. E como a gente sofreu esse processo de absorção, é como se ela saltasse para fora e com isso tem a bolsa de gordura, que a gente sabe que é muito mais difícil de se tratar do que quando a gente fala de uma bolsinha por edema, que é só utilizar certos produtos. Mas o que eu quero trazer com base em todo esse conhecimento que foi indo para vocês é que, sabendo que todo esse processo de absorção acontece, que todos esses decréscimos acontecem de maneira fisiológica e natural, pensando numa pele de uma paciente mais madura, é um erro muito comum profissionais que estão introduzindo na área pegar essa área cheia de sombra e querer preencher com ácido hialurônico. A gente está falando de um tecido que não tem suporte, como a gente acabou de ver, que a estrutura óssea é absorvido,
para comportar esse ácido hialurônico na sua camada superior. Então, qual seria, Iris, a principal estratégia quando a gente fala de pacientes 45 mais, 50 mais ou até 60 mais? Trabalhar no processo de estruturação dessa pele com os bioestimuladores de colágeno para que a gente consiga devolver estrutura, firmeza, compactar um pouco mais esse tecido para que só então a gente faça refinamento com ácido hialurônico. Então, o que fazer antes de preencher? O primeiro passo é avaliar a qualidade tecidual. Vocês viram que o exemplo que eu dei anteriormente, a gente falou muito sobre idade, que quando a gente é mais jovem, a gente não tem tanto esse processo de absorção, não tem tanto decréscimo na produção de colágeno, apesar disso acontecer. E os pacientes 45, 60 a mais, a gente já deve começar com os bioestimuladores. Só que é muito comum também os pacientes mais jovens por mudança brusca de peso, ou seja, aqueles processos de emagrecimento muito rápido, ou até mesmo por uma própria deficiência genética, com 27, 30 anos, já ter ali o processo de elasticidade daquela pele muito evidente. Então a gente já pode também começar a fazer a aplicação desses materiais. Qual a melhor forma de eu fazer esse processo avaliativo? Primeiro ponto, é um teste simples que você pode fazer de finger test, onde você pode pegar com esses 3 dedinhos, ó, e puxar a pele. Obviamente, como eu já faço muito bioestimulador, a minha pele é bem firme. Mas façam esse teste na pele de vocês. Outro teste que eu gosto bastante para que a gente consiga avaliar o quanto que esse tecido caiu, né, sobre a nossa face de maneira geral, é pegar esses 2 dedos e colocar aqui nessa região e esticar. Se vocês observarem uma melhora aqui no sulco nasolabial e no lábio mental, como se esse tecido tivesse literalmente levantado e trazendo aquele aspecto de leveza, também já está sinalizando que, independente da sua idade, já está na hora de produzir o colágeno. E aqui eu trouxe algumas alternativas para que você, profissional, e você, paciente, também consiga conhecer sobre os tipos de materiais que podem ajudar a gente nesse processo. Primeiro, eu quero que vocês entendam que para tudo existe uma indicação e que não necessariamente existe um produto que é melhor que outro, mas sim aquele que se adequa melhor ao tipo de flacidez que está instalada no seu tecido. O que ocorre muito é que a gente tem faces que são mais magras e faces que são mais pesadas. E com isso, eu não posso utilizar um produto que seja bioestimulador e que também tenha muito efeito de volumização. Por exemplo, se eu tenho o rosto num formato mais redondo e se essa face já é muito mais pesada, a estratégia que eu tenho que utilizar para bioestimular colágeno nessa face é trabalhar com um produto que não venha gerar tanta volumização assim. Na face magra, eu já tenho uma área onde, como eu não tenho tanto volume, eu posso escolher a minha área de planejamento e trabalhar de uma maneira global, seja com produtos volumizadores ou não. Imaginem agora uma linha que nós chamamos de ligamentos verdadeiros que cruzam aqui a sua face. Sempre que a gente for trabalhar com esses bioestimuladores posterior a essas linhas ligamentares, a gente consegue trazer um maior efeito de tração para a pele sem volumizar. Se você ficar colocando muito material, tanto preenchedor ou até mesmo os bioestimuladores de colágeno na região central da face, a gente vai acabar trazendo muito volume. Então essa área aqui a gente sempre vai trabalhar com o mínimo possível desse tipo de material e sempre vai optar por trabalhar dessa linha para trás. Com isso, o lifting acontece e a gente tem o processo de reestruturação dos tecidos que nós tanto estamos comentando nesse vídeo. Agora vamos conhecer um pouquinho melhor sobre cada um deles. Vamos começar pelo Sculptra. Aqui nós estamos falando de um bioestimulador de colágeno à base do ácido polialilático. Esse ácido polialilático vai atuar na sua pele, assim como todos os outros, estimulando o colágeno, e já trazem ali estudos recentes que mostram que esse material também tem uma capacidade regenerativa. O que isso quer dizer, Iris? Que além de produzir o colágeno, ele também tem outras substâncias que são sintetizadas com a aplicação, como as glicosaminoglicanas. É como se fossem alguns componentes que são essenciais para trazer estruturação para a sua pele. Aqui eu tenho um frasco que, após o processo de diluição, eu tenho 10 ml de volume. Ele vem nesse formato em pó, que nós chamamos de liofilizado. É necessário fazer a colocação de uma água para injeção
para se utilizar posteriormente no rosto do nosso paciente. Então, guardem essa informação. Assim como Sculptra, eu tenho outro produto chamado Eleva. O Eleva também é um produto à base de ácido polialilático. A principal diferença entre esses dois produtos é a estrutura de partícula. Por mais que a gente tenha nos ambos materiais o ácido polialilático, os estudos comprovam que o comportamento dessa molécula acaba sendo um pouquinho diferente. Mas isso as empresas conseguem explicar um pouco melhor para vocês. Ambos vão trabalhar ali no processo de bioestímulo e ambos, depois do processo de reconstituição, nós teremos 10 ml para trabalhar em toda a face, pescoço e colo também. Agora, quando a gente fala do produto comercial Radiesse, o tipo de molécula muda. Nós estamos falando da hidroxiapatita de cálcio. Particularmente é um dos meus produtos favoritos para se trabalhar com esse processo de bioestímulo, porque a hidroxiapatita de cálcio, a gente tem uma grande afinidade dela com a célula que produz o colágeno para a nossa pele, que é o fibroblasto. É como se rapidamente, quando a hidroxiapatita de cálcio entrasse em contato com a nossa pele, o fibroblasto reconheceu que ela já está ali e corre para encostar nela e iniciar o processo de síntese. Basicamente é isso que acontece. Uma outra característica que eu gosto muito desse produto chamado Radiesse é que, além da hidroxiapatita de cálcio, que é um bioestimulador assim como o PLLA, ele tem um outro material dentro da sua seringa que se chama carboximetilcelulose. É essa carboximetilcelulose que traz um efeito de volumização imediata, imitando ali um pouquinho o ácido hialurônico, que quando o produto aplicado puro, eu tenho um efeito de bioestímulo de colágeno e ainda efeito de preenchimento. A gente consegue ter aquele efeito de estruturação naquele tecido da face magra muito mais rápido e a gente não precisa ficar falando para o nosso paciente, olha, é necessário aguardar de 30, 60, 90 dias para que esse resultado comece a acontecer. Eu tenho uma técnica de aplicação muito diferente dele, que com isso a gente já consegue ter aquele efeito de uou, já senti que a minha pele trouxe aquele efeito de volumização. O último produto que eu vou comentar com vocês é o Elancê. O Elancê é uma partícula diferente de todas que nós já vimos até aqui. Se chama policaprolactona. Essa policaprolactona, diferente dos outros materiais que é necessário realizar o processo de diluição, ela deve ser aplicada pura segundo o fabricante. Dentro dessa caixa nós temos 2 seringas que devem ser aplicadas em pontos estratégicos da face. Mas esse é um material que eu não indico para quem tem uma face muito pesada. Ou se você tem uma face pesada, você tem que saber exatamente onde você está colocando esse material. Porque, diferente de todos, esse material, eu posso dizer assim, cálculos da íris, que ele volumiza 5 vezes mais do que qualquer outro material bioestimulador que foi comentado aqui. Não só porque ele tem que ser aplicado puro, porque a policaprolactona já tem essa característica natural. Uma das coisas que eu mais gosto desse Elancê também é o processo de durabilidade do material, ou posso melhor dizendo, o tempo de resposta que essa pele continua produzindo colágeno. Segundo o fabricante de Sculptra, Eleve, Radiesse, a nossa pele fica sintetizando essa proteína por até 2 anos. Nós temos no Elancê a mesma característica de molécula, mas dependendo do tipo dele, se é S, M, L ou E, lembrando que o E nós não temos aqui no Brasil, né? Nós podemos ter esse bioestímulo por até 4 anos. Imaginem colocar um bioestimulador de colágeno na sua pele que depois de 4 anos ele ainda fica trabalhando nesse processo de síntese. É incrível, né? Bom, agora que nós comentamos um pouquinho de algumas marcas comerciais que estão disponíveis para que você consiga atuar no bioestímulo de colágeno injetável, você já se fez uma pergunta, e as tecnologias? O que será que eu consigo associar? Será que um substitui o outro? Será que eles são complementares? É sobre isso que a gente vai comentar agora. Quero começar falando sobre o Ultraformer. Na verdade, também o Ultraformer é uma marca comercial, né, de um ultrassom micro e macro focado, mas eu gosto de falar dele porque todo mundo conhece, de paciente a profissional. Essa é uma tecnologia que vai trabalhar pelo mecanismo de realizar pontos de coagulação tanto na pele quanto na camada de gordura para estimular o efeito de contração dessa pele. Eu quero que vocês entendam que uma tecnologia não substitui um recurso injetável, pelo contrário, eles se complementam. Inclusive, no dia da sessão do Ultraformer, assim que vocês finalizarem a técnica de aplicação, imediatamente vocês podem aplicar um Radiesse, por exemplo. Cada um vai atuar pelo seu mecanismo de ação e ambos juntos vão produzir cada vez mais colágeno, porque no final das contas é isso que importa.
Outra tecnologia que eu também gosto muito de trabalhar, que trabalha com esse pressuposto de bioestímulo de colágeno, só que a nível muito superficial, é o laser lavian. Não necessariamente pelo processo de agressão que ele gera ali na pele de maneira superficial por conta do aquecimento. Tudo que vocês trabalharem com o pressuposto de gerar lesão na pele, o tecido vai precisar se reparar. E com esse processo de reparação também tem novas fibras de colágeno sendo formada. Ou melhor ainda, vocês podem aproveitar o microcanal que o laser lavian fez, que é o laser de túlio, né? E colocar ativos regenerativos e bioestimuladores, como é o caso do PDRN e do exosoma também. Por último, uma tecnologia que eu gosto muito, bem antiga, mas pouco comentada, mas no meio da literatura científica que tem muita comprovação de estímulo de colágeno, é a radiofrequência. Eu sei que talvez você profissional tenha esse aparelho aí na sua clínica e você já está deixando até ela de lado, mas não existe tecnologia melhor para se trabalhar também de maneira superficial para estimular esse colágeno por meio do aquecimento. Com esse processo de aquecimento, a gente também vai gerar um mecanismo inflamatório e com isso novas fibras de colágeno sendo produzidas. Em resumo, como a gente sabe que cerca de 25% de colágeno é perdido ao ano, a conta que a gente tem que se fazer é quais são as tecnologias, os recursos e ainda dermocosméticos que eu consigo associar para estimular cada vez mais a produção desse colágeno. E já que a gente falou de dermocosmético, também gostaria de trazer um adendo para vocês. Vocês sabiam que a ausência do uso do filtro solar também é um agente que agrava e muito a degradação do colágeno da sua pele? Sempre que a gente tem esse tecido que está desprotegido, a radiação ultravioleta consegue ali, através de um mecanismo inflamatório, quebrar toda essa proteína que está trazendo sustentação para sua pele. E não só o colágeno, mas a elastina também. Então, saber que utilizar filtro solar é indispensável para o processo de prevenção de câncer de pele, manchas, todo mundo já sabe. Agora guardem essa dica de que ele também é essencial para preservar o seu colágeno. Vocês também podem utilizar um bom sabonete, um anti-rugas em sérum ou em creme para que a gente consiga complementar todo esse plano de tratamento para o paciente de vocês. Bom, e no fim das contas, como que você vai convencer o seu paciente, ou se você é um paciente que está assistindo esse vídeo, de que é muito melhor estruturar a pele antes de preencher? Isso é simples. Eu quero que vocês tragam essa ideologia para ele de que quando a gente vai trabalhar tentando corrigir aqueles processos de sombra da face, como a gente comentou aqui, numa pele jovem, naturalmente a gente utiliza cerca de 5, 6, 8 ml para fazer lifting e estruturação. Se a gente for pegar uma pele sem estrutura ou uma pele mais madura que já tem muito decréscimo na produção de colágeno, eu quero que vocês imaginem uma bexiga vazia, sem nada dentro. A gente vai precisar colocar bastante ar, que no caso seria o material, para que a gente conseguisse esticar esse tecido. Então, aquele ácido hialurônico que você utilizaria mais ou menos de 6 a 8 ml, você vai precisar de 15 a 20 ml, não vai tratar essa pele e ela vai ficar somente esticada. E o pior de tudo, se não bem ancorada por conta da estruturação óssea, isso ainda pode cair, trazendo ali um efeito de pele muito inflada. Então, sempre mostre e fala para o seu paciente, olha, primeiro que para trazer esse efeito lifting só com material preenchedor a gente vai precisar utilizar muita quantidade e segundo, a gente não está tratando a sua pele. O nosso papel aqui é fazer o processo de gerenciamento do envelhecimento de maneira muito inteligente. Então, primeiro, vamos estruturar essa pele, vamos trazer aquele efeito de colar, grampear ou até mesmo estimular aquelas estruturas para que só então, quando o tecido ficar um pouquinho mais estimulado com esse efeito lifting, aí a gente vem com ácido hialurônico e passa pelo processo de refinamento. Eu tenho certeza que explicando dessa forma, que o principal caminho é o tratamento e não esconder o problema, o seu paciente ele vai te escutar e você vai conseguir promover beleza, estética e muita saúde para a qualidade da pele dele. Finalizamos, eu espero que vocês tenham gostado e se esse vídeo ele trouxe algum insight para vocês, se inscreve no meu canal, comenta aqui embaixo, aproveita para me dizer qual desses materiais bioestimuladores você mais usa na sua prática clínica e qual você mais gosta. E lembrando, naturalidade não é sobre preencher o que falta, é sobre preparar o que sustenta. Um super beijo e até a próxima!